Mais um episódio dessa série. Eu sei que tem sido uma série difícil, mensagens pesadas, mas eu acredito que são mensagens altamente necessárias para uma vida que nós vivemos on demand. Se você não acompanhou as outras mensagens ou os outros episódios, on demand significa sob demanda ou pronta entrega. On demand, ou a vida on demand, a cultura on demand, é aquela cultura, aquela vida onde nós queremos estar no controle de tudo. Nós queremos nos autodeterminar, nós queremos pavimentar o nosso próprio caminho, nós queremos dizer para nós mesmos que nós somos completamente independentes de Deus e autônomos. Então essa é a cultura on demand. Se eu tenho controle de tudo na minha vida, se eu me autodetermino, se eu mando em mim mesmo e eu não dependo de ninguém, eu também defino o que é certo e errado, o que é bom e mal, o que é bem e mal. Por isso que, dando continuidade a essa série de mensagens, nós vamos conversar nessa noite a respeito da ética on demand. A ética on demand. Então vocês podem perceber que todas essas mensagens ou episódios estão amarrados. Porque nós vivemos numa cultura onde cada vez mais eu estabeleço para mim mesmo o que é correto. Só para a gente definir o que é ética, eu acompanho as palavras do Mário Sérgio Cortella, quando ele tenta trazer para nós, de uma forma muito prática e didática, o que é ética. Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Quero, posso, devo. Eu acho isso incrível. Extremamente prático. Quero, posso, devo. Nós temos paz e tranquilidade quando aquilo que nós queremos é o que nós podemos e devemos. Então não há embate ético, não há crise ética quando aquilo que eu quero é também o que eu posso e o que eu devo. Agora, algumas crises éticas pelas quais nós passamos decorrem de querer alguma coisa, mas não poder realizar ou não dever fazer essa determinada coisa. Quando eu respondo alguma coisa, eu quero, mas eu percebo que eu não posso e não devo, aí se instala uma crise ética. Isso fica muito mais forte na nossa cultura. Porque a nossa cultura é a cultura do eu quero. Afinal, nós estamos conversando sobre a vida on demand, onde a lei para a nossa própria existência, para a nossa trajetória e para a nossa caminhada é a lei do eu quero. Eu no lugar de Deus. Enquanto que na sabedoria bíblica, Deus é amor, na cultura popular e contemporânea, o amor se transformou em Deus. Em outras palavras, se eu amo alguma coisa, eu estou usando aqui o conceito de amor dentro desse conceito ocidentalizado, hollywoodiano, de paixão, de vontade. Se eu amo alguma coisa, eu posso usufruir dessa determinada coisa, porque o meu amor por ela legitima e purifica
tudo aquilo que eu desejo. Eu não sei se você se recorda de uma música do Lulu Santos, quando ele diz: consideramos justa toda forma de amor. Então o amor é que determina tudo. Se você ama, então está tudo certo. Se você quer alguma coisa pelo que você tem paixão, se tem amor no negócio, então usufrua, curta. Porque o amor é o elemento que vai legitimar tudo que nós queremos. Mas eu não acredito nisso, eu acho uma furada. Consideramos justa toda forma de amor. É uma furada, é retórica vazia. Quer ver o exemplo? Se alguém chega, você, marido, para sua esposa e diz assim, um outro homem: eu amo a sua esposa. Você quer compartilhá-la comigo? O que você vai dizer para ele? Como assim consideramos justa toda forma de amor? O que eu quero dizer com isso? É uma loucura, é um exagero. Mas o que eu estou dizendo é: nem todos os amores são legítimos. Há amores que são ilegítimos, que não são bons. Então o fato de eu querer alguma coisa e amar alguma coisa e desejar alguma coisa não significa que eu devo, ou que eu posso. E aí se instala, geralmente nesse embate, uma crise ética. O que você quer não pode dirigir a sua vida. Não pode. E a ética on demand é essa ética. Essa ética que está sempre se flexibilizando. É uma ética utilitária. É uma ética relativista. No seguinte sentido, o que é verdade para mim é aquilo que funciona para mim. É aquilo que me faz bem. É aquilo que me preenche. É aquilo que eu gosto. É aquilo que eu quero. É aquilo que eu sonho. Então a nossa ética se transforma numa ética meramente utilitária. Então eu quero. Ainda que eu não possa e não deva, eu terei. Porque isso me faz bem. Mas é um grande perigo. Viver a ética on demand do eu quero é um grande perigo. E nós assistimos nos últimos dias o que uma ética, a ética do eu quero, a ética utilitarista, a ética que relativiza a verdade com base naquilo que eu estou sentindo, é capaz de fazer. Ou não? O que tem acontecido em Brumadinho já não se considera mais uma tragédia de grandes proporções. Muitos têm dito que essa tragédia, na verdade, foi um grande crime. Um grande crime praticado por uma ética on demand, por uma ética gananciosa, por uma ética relativista, por uma ética que passa por cima de tudo e de todos. Por causa do eu quero. E quando eu quero, eu sou capaz de tudo para conquistar, para conseguir. Quando a ética é elástica, é flexível, se amolda aos seus caprichos, sonhos, desejos, vontades, prazeres, ela mata pessoas. Essa ética fere, essa ética destrói. Mas a ética on demand não é apenas uma ética elástica, flexível. É uma ética vazia, é uma ética oca. É uma ética de aparências. Porque hoje, sobretudo na era digital, no mundo das redes sociais, mais importante do que ser é parecer. Nós estamos muito mais preocupados com uma ética visível, aparente, do que propriamente com uma vida ética de fato. Só que isso tem sido um problema muito grande, viver a ética da aparência, viver essa ética da maquiagem, viver essa ética estéril. Ela não mata propriamente pessoas, mas ela paulatinamente nos mata.
A ética on demand é a ética em que o seu coração bate no mesmo compasso que os likes que você recebe. Quando sua ética se torna estética, ela mata você. O James Houston, que é um grande pensador e um escritor cristão, diz o seguinte: a tecnologia, apesar de suas promessas de libertação, deixa o homem moderno emocionalmente exaurido, espiritualmente carente e até mesmo dividido e insatisfeito, porque viver a partir de aparências cansa, gera solidão, culpa. Aos poucos, nós vamos morrendo quando nós construímos quem nós somos. A partir de coisas externas e a partir do que nós somos, por exemplo, nas redes sociais, nós vamos morrendo aos poucos. Essa é a ética on demand. É destrutiva, é gananciosa, é falsa e não tem nada a ver com a ética cristã. Eu vou apresentar para vocês aqui um quadro de uma comunidade que viveu não a ética on demand, mas a ética cristã, e como que se parece uma sociedade ou uma comunidade que vive com base nos valores do reino de Cristo e no Evangelho de Jesus. Lá em Atos, no capítulo 4, a igreja começa a ser construída sobre as bases da ética cristã, dos ensinamentos de Jesus, e como que se parece uma comunidade assim. O texto diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um, sem constrangimento, sem obrigação, apenas generosidade, apenas amor sincero. E no meio dessa comunidade havia um homem chamado José, um homem temente a Deus, tão temente a Deus que os apóstolos colocaram nele o apelido de Barnabé, que significa encorajador. Interessantemente, Jesus se refere ao Espírito Santo no Evangelho de João como encorajador, como consolador, como parácletos. E Barnabé significa basicamente isso, é José parácletos, tamanha presença de Deus na vida de José, na vida desse homem, que as pessoas o identificaram como alguém cheio do Espírito de Cristo. José é um encorajador. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ética cristã, autenticidade, generosidade, amor genuíno. Mas no meio dessa comunidade que vivia esses valores e essa ética, nós temos um casal, já no capítulo 5 de Atos, conhecido como Ananias e Safira. E esse casal nos mostra e nos revela o que significa viver uma ética on demand. Quais são os traços dessa ética? E em vendo quais são os traços dessa ética, nós podemos resisti-la, nós podemos vencê-la, nós podemos substituí-la por uma ética genuinamente autêntica, generosa, cristã. A ética on demand de Ananias e Safira é uma ética do jeitinho. Você poderia colocar aqui do jeitinho brasileiro, mas do jeitinho. Olha o texto bíblico. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade tal qual José, Barnabé. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, sua mulher, ela sabia, ela estava a par. Isso vai ser importante lá atrás, lá na frente, perdão. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Há uma grande diferença aqui entre Barnabé e Ananias e Safira. Enquanto um coloca
todo o seu dinheiro aos pés dos apóstolos Ananias e Safira, tentando imitá-lo, tentando ter a mesma projeção, a mesma reputação, a mesma proeminência, fazem a mesma coisa, mas com uma diferença: eles retiveram uma parte daquilo que eles haviam prometido para a comunidade cristã. É interessante que essa palavra, esse verbo reter, é ameno na nossa tradução. É bem ameno, é bem tranquilo, porque o sentido dele no original é roubar, é fraudar. O texto está dizendo, Lucas, que escreveu esse livro, está dizendo que Ananias roubou parte do dinheiro. Mas o que me chama a atenção é que esse dinheiro pertencia a quem? Ananias. O dinheiro era dele. Então, como que nós lemos aqui que ele reteve, ou em outras palavras, que ele roubou um dinheiro que era dele? Ele roubou de quem? De quem que ele roubou? Esse verbo reter é um verbo raríssimo no grego. No Novo Testamento, por exemplo. A única vez que aparece aqui, no registro de Lucas. Agora, a gente vai compreender melhor o significado dele quando nós olharmos para um livro que serviu como base para os escritos de Lucas, tanto o evangelho que carrega o seu nome, quanto o livro de Atos, que é a Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. E com certeza Lucas teve contato com a Septuaginta, e alguns versículos que nós lemos nos escritos de Lucas têm como fundamento a Septuaginta. Então provavelmente ele teve contato com esse verbo lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento esse verbo aparece uma vez no livro de Josué, no capítulo 7. E sabe qual é a tradução desse verbo lá no Antigo Testamento? Coisas consagradas. Coisas consagradas. Então, provavelmente, Lucas, tendo a compreensão e o entendimento de que esse verbo reter tem ligação direta com ter, ou fraudar, ou roubar alguma coisa consagrada a Deus, que pertence a Deus, ele utiliza aqui para dizer que o roubo de Ananias significava que ele estava pegando algo que pertencia a Deus agora, não mais a ele. Possivelmente Ananias prometeu que todo aquele valor seria dado à igreja, para que os apóstolos pudessem dividir o valor daquela propriedade com os membros mais carentes da comunidade. Mas é fato que ele roubou. Esse dinheiro não era mais dele. Mas ele pegou esse dinheiro com o intuito de ter aquilo que Barnabé teve. Repito, reputação, proeminência, para que as pessoas pudessem admirá-los. Agora, sabe de uma coisa? E é importante a gente destacar aqui isso. A ética on demand, ela está muito mais preocupada com a reputação, com a boa reputação, do que com um bom caráter. A ética on demand faz isso. Existe uma diferença entre reputação e caráter. Eu sei que você sabe disso, mas é importante reforçarmos aqui qual é essa diferença. Reputação é o que as pessoas pensam a respeito de você por conta daquilo que elas veem em você. Isso é reputação. Ok? Caráter é o que você de fato é quando ninguém está observando você. Caráter é o que você é quando você está sozinho. É o que você é de fato. É fazer a coisa certa, mesmo quando você não está sob os olhares da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus amigos. Isso é caráter. Por exemplo, caráter é não pedir para a esposa assumir os pontos da sua carteira de motorista, senão você vai estourá-los e vai ficar sem carta. Isso tem a ver com caráter. Ou não? Porque aí nós reclamamos da macrocorrupção que capilarizou a nossa sociedade, e nós nos esquecemos que essa macrocorrupção é apenas uma projeção maior da microcorrupção que nós cometemos, não na praça dos três poderes, mas dentro dos nossos lares. Caráter é isso.
Caráter é não comprar um atestado médico para abonar uma falta sua no trabalho. Caráter é não sonegar os seus impostos e não comprar recibos para bater no seu imposto de renda. Tudo isso tem a ver com caráter. Caráter não significa, na hora do expediente, trabalhar e não ficar enfiado nas redes sociais. Caráter. Agora, o problema é que a ética do jeitinho é capaz de fazer tudo para ter benefícios ou evitar prejuízos. É capaz, inclusive, de roubar a Deus, seja no que for. Essa é a ética do jeitinho, é sempre você dando um jeito, flexibilizando, relativizando princípios para o seu benefício. É a ética on demand, é a ética do nosso tempo. Se o que vale é o que eu quero, o que eu desejo, pelo que eu tenho prazer, então eu sou capaz de tudo, inclusive de fazer aquilo que Ananias fez. Roubar a Deus. Eu me pergunto, o que nós colocamos aos pés de Jesus como sendo dele? Se você está aqui hoje, é porque em alguma medida você tomou a decisão de colocar coisas aos pés de Jesus. Senão você não estaria aqui, não é verdade? Mas a minha pergunta é, existe alguma parte da sua vida que você ainda não colocou aos pés de Jesus, que ainda está com você, como Ananias e Safira fizeram? Existe alguma coisa que você tem que devolver para Ele, dizer, Senhor, eu peguei, mas isso que eu peguei é do Senhor? Isso pode ser o seu casamento. Você está vivendo o seu casamento, pertence a Deus, do seu jeito, como você quer. E a partir do momento que você vive a sua vida conjugal do jeito que você quer, com a sua ética on demand, você está roubando algo que pertence a Deus. Deus estabeleceu as normas que devem reger o seu casamento, mas você ainda vive com base na ética on demand. O que você está fazendo é, Deus, isso é meu, uma parte da minha vida eu coloco diante do Senhor, aos pés do Senhor. O meu domingo à noite eu coloco aos pés do Senhor, mas o meu casamento, não. Meu casamento eu quero viver do meu jeito, eu quero viver a minha ética, da minha maneira. Mas a ética on demand é uma ética fake ou falsa. O texto diz, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? Lógico, era dele, ele não precisava vender, e se ele vendesse ele não precisava dar o dinheiro, era dele. Uma pergunta lógica, ele não pertencia a você? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Eu não sei como, de que maneira, mas Pedro talvez tenha recebido uma revelação de Deus de que Ananias estava mentindo. E sabe de uma coisa? Eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que aqui Lucas traz à nossa mente algo que Jesus disse e que ele registrou no Evangelho que carrega o nome dele. Isso é muito importante. Eu não sei de que jeito Pedro soube, mas eu sei de uma coisa, que Jesus reforçou no Evangelho. E Lucas é o evangelista que reforça, que destaca essa verdade aqui. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. E de novo, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. A lógica bíblica é a seguinte: encubra os seus pecados e Deus irá descobri-los. Mas descubra os seus pecados e Deus irá encobri-los e perdoá-los.
Essa é a lógica. Não existe nada que nós façamos em oculto e que não venha a ser em algum momento ou de alguma forma revelado por Deus. É um fato atestado, não apenas pelo exemplo de Ananias aqui, mas em toda a Escritura nós vemos Deus tratando algumas coisas, trazendo essas coisas à superfície e à margem, para que Ele trabalhe de maneira direta. O que me chama a atenção também é que a mentira de Ananias foi contada para quem? Olhando a cena de forma humana. Humanamente falando aqui no texto, para quem Ananias contou a mentira? Para os apóstolos, para Pedro, correto? Mas olha o que Pedro diz. Olha o que Pedro está dizendo. Ananias, você não mentiu para mim. Você não mentiu para os apóstolos, você não mentiu para a igreja, você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu para Deus. E há uma relação orgânica, mística, indissolúvel, indissociável entre Jesus e a igreja dele. A igreja não é o grupo de Cristo. A igreja não é o time de Cristo. A igreja não é a equipe de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Porque a igreja e Cristo são um. Não amar a igreja significa não amar a Cristo. Virar as costas para a igreja é virar as costas para Cristo. Desprezar a igreja é desprezar Cristo. Odiar a igreja é odiar Cristo. E quando nós não gostamos da igreja, ou nos afastamos da igreja, ou viramos as costas para a igreja, ou colocamos defeitos na igreja, ou criticamos de maneira ácida a igreja, nós estamos dizendo para Jesus que Ele ama muito mal. Com todos os defeitos da igreja. Jesus morreu pela igreja, Ele derramou o sangue dele pela igreja, e Ele ama a igreja do jeitinho que ela é. Mas continuamos aqui. A expressão grega mentir também é uma expressão que traz o peso do que está acontecendo, porque mentir para Deus é um negócio sério, mas tem uma outra tradução que eu prefiro. A palavra aqui não seria basicamente mentir. Pedro não apenas mentiu, Pedro falsificou. Seria uma tradução mais literal. Ele falsificou o Espírito Santo. Ele falsificou as evidências da presença do Espírito Santo na vida de alguém. Talvez ele olhou para Barnabé e viu Barnabé cheio do Espírito Santo, sendo esse homem generoso e desfrutando de uma grande reputação na igreja. E agora ele quer forjar, ele quer fabricar a presença do Espírito Santo na vida dele mediante as ações dele de generosidade. Então o que acontece aqui é a falsificação do Espírito, como se Ananias estivesse cheio do Espírito agindo, mas não estava. E nós caímos muitas vezes nesse mesmo erro. George MacDonald, ele foi um dos mentores de Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas. Cristão, pastor, escritor, século XIX. E ele diz assim, já naquele tempo, metade da miséria do mundo vem de tentar parecer o que não é, ao invés de tentar ser, de tentar parecer. A ética fake. Lá atrás, antes das redes sociais, dos filtros, das imagens. Esse cara aqui já está falando, a miséria do mundo é a nossa tentativa, não de ser, mas de parecer. Como que Jesus chamou isso? Vocês se lembram? Era uma palavra que se referia basicamente a atores, a comediantes na Grécia Antiga. Hipócritas. Jesus falou que isso é hipocrisia. Viver para querer apresentar alguma coisa que não se é genuinamente, para Jesus é hipocrisia. Jesus condenou o falso bom cristão. Jesus condenou o devoto fingido. Jesus condenou aqueles religiosos que levantavam as mãos nas praças públicas de Jerusalém a fim de serem vistos
pelos homens, e ele falou: essa não é espiritualidade cristã. Já naquele tempo havia ética fake, de aparências, hipócrita, e para Jesus isso não funciona. Eu não estou dizendo que hipocrisia é falhar, errar. Todo mundo falha e todo mundo erra. Hipocrisia é um engano deliberado, é tentar fazer as pessoas pensarem que você é mais do que você realmente é. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é eu vir aqui, subir nesse palco e ter um discurso muito bonito no domingo, mas ter um discurso de vida que contraria todas as minhas palavras nos outros 6 dias da minha semana. Eu ser um marido infiel é ser um pai sem ternura, mas chegar aqui na frente de vocês e atuar, para que vocês olhem para mim e vejam: nossa, mas como o Juliano é espiritual. Hipocrisia, pura hipocrisia. Hipocrisia é a líder da igreja prestativa na comunidade, pau para toda obra, mas que só reclama dentro de casa. Ou o cuidador de pequeno grupo, que é um ótimo professor da Bíblia, um dia da semana, mas não tem a coragem de ensinar a Bíblia para os seus filhos nos outros dias. Hipocrisia. Para mim, esse conceito de hipocrisia aprofunda a nossa perspectiva do que é pecado, do que é erro, na ótica de Deus. Nós somos educados a pensar que pecado é toda a falta de conformidade com a lei de Deus, para ser aqui bem apegado às nossas confissões e catecismos da igreja presbiteriana. Pecado para a gente é transgredir algo que Deus estabeleceu, é fazer alguma coisa notadamente má, errada, mas na ótica de Deus, na sabedoria bíblica, erro ou pecado, se você quiser usar o termo pecado, falha, erro, é muito mais do que transgredir uma norma, é muito mais do que fazer alguma coisa de forma equivocada. Pecado na Bíblia não é simplesmente fazer o que é errado. Pecado na Bíblia é fazer o que é certo com as motivações erradas. Portanto, nós não temos apenas que nos arrepender do mal que nós cometemos, nós também somos convidados ao arrependimento diante do bem que nós praticamos. Porque fazer o bem com motivações, com motivos escusos por detrás, buscando a aprovação dos homens, buscando projeção, buscando proeminência, apenas preocupados com a nossa reputação para Deus, é hipocrisia, é ética fake. Brennan Manning, que é outro grande autor cristão da atualidade, se vocês quiserem ler um livro dele, leiam O Impostor que Vive em Mim. É exatamente o trecho desse livro, absolutamente incrível. Existe uma obsessão dentro de nós em conseguir a aprovação das pessoas para tudo que fazemos. Queremos reconhecimento, queremos marcar pontos, provar que não somos inúteis. O problema é que essa obsessão de querer aprovação nos empurra para construirmos uma persona de nós mesmos, um personagem, um perfil fake. Uma vez que nós estamos mais preocupados com essa ética fake ou com a nossa reputação e menos comprometidos com a formação do nosso caráter, nós faremos qualquer coisa para parecer bem para os outros. Só que o problema de querer parecer bem o tempo todo é que o nosso caráter não é transformado. E na esteira dessa tentativa de ter a aprovação das pessoas, nós falsificamos, nós retemos, nós destruímos, nós passamos por cima de pessoas, nós as ferimos, nós prejudicamos a nós mesmos. É terrível. Mas o que é importante observar em todo esse processo de Ananias e Safira também, é que por detrás da ganância de Ananias, ou do desejo
de Ananias ter proeminência? A ação de Lúcifer. A ação de Lúcifer. Eu acho que existem dois perigos no evangelicalismo brasileiro. Dois extremos venenosos para a espiritualidade sadia cristã. O primeiro deles é ver Lúcifer em tudo. Eu não sei se você acredita na existência dele, a Bíblia parte do pressuposto de que ele existe. E a missão dele é nos destruir, e destruir a missão que a igreja tem realizado, ponto. Mas um problema desse evangelicalismo brasileiro é ver Lúcifer em tudo como se ele tivesse o controle da história. Não foi Lúcifer que disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem tem toda a autoridade sobre tudo é Jesus, não Lúcifer. Mas o outro perigo que eu acho que nós podemos incorrer nele é achar que Lúcifer não existe ou que ele não age em nada. A melhor estratégia para o inimigo é se tornar imperceptível diante dos nossos olhos. Ele existe. E olha aí, o que aconteceu com Ananias. Pedro diz: Satanás encheu o seu coração. É o mesmo termo que Lucas usa no evangelho dele no capítulo 22 para se referir a Judas. É Satanás agindo na ganância, na hipocrisia. Ele está por detrás, ele não é o único responsável por isso. Ananias é, a ganância dele é, o desejo e anseio por popularidade é, mas tem aqui, está aí no texto. E nós não podemos perder a dimensão espiritual de algumas lutas que nós enfrentamos, senão nós vamos lutar algumas batalhas na nossa vida com as armas erradas. Se a luta é espiritual, se a batalha é espiritual, as nossas armas precisam ser fundamentalmente espirituais. E percebam que ele faz isso para impedir o avanço da igreja. Ele tá querendo obstacular a missão da igreja. Claramente, no capítulo anterior, no capítulo 4 de Atos, uma grande perseguição se levanta contra a igreja. Perseguição imposta pelas autoridades judaicas. Os apóstolos são presos, mas não dá certo. Eles são libertos da cadeia. Eles voltam a proclamar o evangelho. Então agora Lúcifer muda de estratégia, a perseguição não vem mais de fora, a perseguição vem de dentro. Se ele não consegue destruir a igreja, vindo de fora, ele começa a dinamitar a igreja, explodir a igreja por dentro. E aqui agora nós temos Ananias e Safira sendo instrumentos de Lúcifer para desestabilizar a comunidade formada pelos discípulos de Jesus. Então cautela. É preciso muita cautela, porque algumas coisas que acontecem não acontecem fora de nós, fora das nossas igrejas, fora das quatro paredes da nossa casa. Grandes problemas que nós enfrentamos e que nos destroem surgem no meio da igreja, surgem no meio da nossa casa. Mas a ética on demand é uma ética fail, é uma abreviação aqui da palavra falha em inglês, feio, dá errado. Olha aí. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, literalmente ele morreu. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Essa ética on demand sempre traz problema, sempre. Pode ser que no começo seja tudo muito bom, tudo esteja caminhando bem, você não vê os resultados desastrosos de uma ética onde você se coloca no controle de tudo, onde você estabelece o que é certo e errado, onde você se autodetermina, mas tem uma hora que dá errado. É quase impossível chegar no lugar certo com as motivações erradas. É quase impossível. E aqui nós temos um casal com as motivações erradas, tentando chegar no lugar certo, mas não chegando nesse lugar certo, porque a ética on demand pode matar. Eu não estou dizendo fisicamente, eles morreram fisicamente, talvez não seja o meu caso, o seu caso, ou o caso de qualquer outra pessoa, de morrer fisicamente por abraçar uma ética utilitarista, relativista, construída na ganância, no desejo de aprovação, popularidade, mas essa ética on demand pode matar o seu casamento, pode matar a vida emocional da sua esposa, pode matar a honra do seu marido, pode matar o respeito que os seus filhos têm por você, pode matar o respeito que você tem, pode matar a sua comunidade, pode matar a sua família,
pode matar tudo. E às vezes nós estamos vendo coisas morrendo ao nosso redor porque nós abraçamos uma ética não cristã, não que flui e emerge do evangelho, mas que flui e emerge do nosso desejo de controlar todas as coisas e de dizer para nós mesmos o que é certo e errado. Mas a ética on demand é uma ética também viral, porque viraliza, se capilariza, influencia, contamina. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Mais para frente ali, no final do texto que nós lemos, Safira morre também, e o texto repete: grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviam falar desses acontecimentos. Aqui a palavra é phobos, que Lucas usa para se referir no evangelho dele ao sentimento diante dos grandes milagres de Jesus. Essa palavra phobos em Lucas tem relação direta com as manifestações miraculosas de Deus, o que nos leva a entender que quando as pessoas observaram a morte de Ananias e Safira, elas perceberam que toda aquela ação tinha como protagonista o próprio Deus. Deus. Porque não se brinca com a igreja pela qual ele derramou o sangue dele. A igreja para ele é muito preciosa. Mas o que me chama a atenção aqui é que essa comunidade foi impactada. Temor apoderou-se, ela foi sacudida, ela foi mexida. E olha, na nossa cultura ocidental, individualista, a gente não consegue conceber como que o erro de uma pessoa é capaz de desestruturar todo um grupo. Porque se o erro é dessa pessoa, o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que sofrer por isso? Mas vamos voltar para Josué, aquele texto que a gente leu, das coisas sagradas que foram roubadas. Sabe o que estava acontecendo? Em Josué, capítulo 6, a igreja do Antigo Testamento avança, o povo de Deus avança. E avança de forma incrível, extraordinária, diante de uma cidade fortificada chamada Jericó, grandiosa, imponente, e o exército de Israel, muito menor, menos preparado, vence essa cidade. Então nós entramos no capítulo 7, e agora Israel está diante de uma cidadezinha pequena e pobre chamada Ai. E o que acontece é que Israel perde para essa cidadezinha Ai. No capítulo anterior, uma vitória cachapante. No capítulo seguinte, dias depois, uma derrota vergonhosa. E aí Josué diz assim para Deus: Deus, por quê? Por que nós perdemos? O que aconteceu? E Deus diz: Josué, porque há pecado no meio do povo. Vocês estão transgredindo a minha vontade, vocês estão caminhando para longe de mim. E Josué diz: mas Deus, quem? O que está acontecendo? E ele diz: existe um homem no meio dessa comunidade que pegou coisas que eu disse que ele não deveria pegar e as enterrou debaixo da sua tenda. E por causa desse homem chamado Acã, todo Israel pereceu, até que Deus, assim como fez com Ananias e Safira, manifestou o juízo dele sobre Acã, e o povo de Deus voltou a vencer. O que a Bíblia nos ensina é que sim, o erro de um, o pecado de um, pode afetar toda uma comunidade. Israel perdeu por causa de um homem. Então você líder, você pai, você mãe, você empresário, você que tem alguma função de liderança, tome muito cuidado, porque você influencia, porque a sua ética viraliza, pessoas estão olhando para você e seguindo você, pessoas estão acompanhando você, pisando nas suas pegadas, sejam seus funcionários, os membros dessa comunidade, sejam seus filhos, todo mundo está de olho em você. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. No começo, nós vemos Ananias tomando a decisão de vender e de reter uma parte daquilo que ele havia vendido. Depois nós temos Safira, que significa bonita em grego, mas que tinha um caráter feio. Ela seguiu os passos do seu marido e da mesma forma ela mentiu, porque a influência de Ananias foi poderosa sobre a vida da sua esposa, assim como a minha influência é poderosa na vida da minha esposa, assim como a minha influência é poderosa na vida das minhas filhas, assim como a minha influência é poderosa na vida dessa comunidade também. Por isso que eu tenho que ficar
atento em relação à minha vida, porque a minha ética viraliza. As pessoas estão observando você, sobretudo seus filhos. Just know how to say. Go back where you came from. Go back where you came Qual a influência que você tem dado? Qual a influência que você tem tido na vida de quem está ao redor de você? Você influencia pessoas. Se o seu filho, por exemplo, fosse uma reprodução de você, você teria orgulho do seu filho? Se o caráter do seu esposo fosse um reflexo do seu caráter, você teria admiração pelo seu esposo? As pessoas nos observam, as pessoas nos seguem, porque a nossa ética se capilariza, ela influencia, para o bem ou para o mal. Eu creio que, não Ananias, mas Safira teve uma oportunidade de arrependimento. Teve. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Era a chance de Safira de romper com esse ciclo de mentira, de hipocrisia, de ganância e falar: não, meu marido mentiu, nós erramos, nós precisamos de perdão, de mudança. Era essa a oportunidade dela. É um versículo chave num texto pesado, onde Deus literalmente tira a vida de pessoas que optaram pela ética on demand. É um lampejo de graça. É Deus abrindo a porta da transformação e dizendo: vocês querem passar? Safira, você quer passar? Ela, no entanto, respondeu: sim. Foi esse mesmo. Eu me pergunto quantas oportunidades Deus me dá e Deus concede para você, para que mudemos a rota da nossa vida. Num grupo pequeno, num culto como esse, no encontro, numa conversa entre amigos, numa palavra dos pais, num texto bíblico. Eu não sei. O que eu sei é que esse Deus que emitiu juízo sobre Ananias e Safira é um Deus que não tem prazer no juízo, embora ele manifeste o seu juízo. Esse Deus das Escrituras tem prazer na misericórdia. Ele ama a misericórdia. Se Deus tem prazer em alguma coisa, é em ver seus filhos e filhas mudando de direção. E Ele dá muitas oportunidades para isso. Mas, para que Ananias e Safira não sejam os inimigos contra os quais lutamos, para que Ananias e Safira não seja o outro ou a outra que vem na nossa cabeça agora, eu quero dizer para vocês que eu me sinto, em algum grau, como Ananias e Safira. Quem nunca pisou na ética? Quem nunca submeteu valores aos seus próprios caprichos? Quem nunca mentiu? Quem nunca falsificou? Quem nunca reteve o que é de Deus? Nós somos muito mais parecidos com Ananias e Safira do que com Barnabé, pelo menos eu digo por mim. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia, não sei se a princípio é boa, é de que Deus sabe quem você é. Não adianta você ter uma ética fake
porque Ele sabe quem você é. Não adianta você colocar uma máscara, porque Deus sabe quem você é. Ele sabe. Não adianta você enterrar coisas ali na sua tenda e esconder os seus erros, porque Deus sabe o que você enterrou. Deus conhece os esqueletos que estão no seu armário. Deus conhece os meus. Deus conhece quem eu sou de fato. Deus me vê quando ninguém está me vendo. Então não adianta encobrir diante de Deus, porque Ele sabe. A princípio é uma notícia que nos aterroriza, mas ao mesmo tempo é uma notícia fabulosa. Porque se Deus, diante do qual eu estou absolutamente desnudado, e que sabe quem eu sou, me ama. Às vezes eu não quero que as pessoas vejam de fato quem eu sou, porque eu tenho medo que elas parem de me admirar, ou me respeitar, ou me amar. E nós somos assim. Nós escondemos algumas coisas, porque se as revelarmos, as pessoas não nos amarão, respeitarão como nós gostaríamos. Mas Deus é aquele que sabe quem eu sou, quem você é, sem a necessidade de máscaras, e apesar disso, Ele diz: eu amo você. Certa feita eu estava num retiro de jovens pastores com o pastor Ricardo Agreste, e eu ouvi uma frase dele que eu não me esqueci. E a frase dele foi a seguinte: Deus não ama a sua persona. Deus não ama quem você está tentando parecer. Deus não ama o seu personagem. As pessoas amam o seu personagem algumas vezes. As pessoas amam, curtem, compartilham quem você é nas redes sociais. Deus não ama a sua persona, o seu personagem. Deus ama a sua pessoa. Deus ama quem você é, do jeito que você é. E o amor de Deus por você foi tão grande, mas tão grande, que Ele compartilhou o Filho dele para morrer por você, para que você entenda que o amor dele por você não é amado por aquilo que você tenta parecer. O amor de Deus por você é derramado apesar de quem você é. E quando esse amor invade o nosso peito e nós compreendemos o amor de Deus, nós não vamos permanecer do mesmo jeito que nós éramos. O amor de Deus nos transforma, não de fora para dentro. A religião faz isso. O amor de Deus, o Evangelho nos transforma de dentro para fora. E esse amor de Deus é capaz de transformar Ananias e Safiras em Barnabés, em homens e mulheres paráclitos, cheios do Espírito Santo de Deus, que é o que eu desejo do fundo do meu coração, para a minha própria vida e para a sua vida também. Que esse amor diga para você: eu amo você do jeito que você é, mas que esse mesmo amor declare para você: é hora de mudar de vida e de, quem sabe, nessa noite, confessar os seus pecados. Por isso eu pergunto: o que você está escondendo? Tem alguma coisa hoje que você enterrou, reteve, em nome da popularidade, da fama, da reputação, seja lá o que for? O que você está escondendo? Nomeie a sua falta de ética para Jesus agora. Fale: Jesus, eu quero pedir perdão nessa noite. Eu me arrependo. Eu tenho vivido uma ética on demand, e essa ética tem ferido pessoas ao meu redor, e essa ética tem gerado em mim aflições e solidão, e medo, e ansiedade, e frustração. E eu quero mudar de vida nessa noite. Assim como Deus deu oportunidade para Safira, pode ser que essa palavra seja a grande virada na sua história e na sua caminhada. Tem algum erro que você varreu para debaixo do tapete ou enterrou?
e algumas coisas na sua vida não estão acontecendo porque não houve confissão, não houve arrependimento, e Deus está chamando você para se arrepender, porque Ele ama você. Quero que você feche seus olhos nesse momento e diga para Deus isso. Se o problema está no seu casamento, diga para Deus. Se é a sua infidelidade, diga para Deus. Se é o seu desejo de aprovação, diga para Deus. Se é algum tipo de vício, pornografia, por exemplo, diga para Deus. Se é o dinheiro, diga para Deus. Fale para Ele e diga assim: Senhor, nessa noite eu quero aproveitar a oportunidade que o Senhor me concede para mudar de rota e de direção. Eu não quero viver essa ética on demand que fere, que mente, que oculta, que mata, que destrói. Eu quero viver a ética cristã. Eu quero viver como Barnabé, cheio do Espírito. Eu quero ser uma pessoa autêntica, generosa, transformada, mas eu sei que a única pessoa que pode gerar uma grande transformação no meu coração é o Senhor. Eu tomo a decisão de fazer a minha parte, de ser um marido fiel, de ser uma esposa dedicada, de ser um filho que honra os pais, de ser verdadeiro nos negócios, de ser ético, de estar mais comprometido com a qualidade do meu caráter do que com a projeção da minha reputação. Transforma a minha vida. E muito obrigado, porque apesar de quem eu sou, o Senhor me chama de amigo e de filho. Por isso eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.